Olá! Dando sequência aos temas que nós temos abordados aqui no nosso canal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diarreia. Então vem com a gente para você entender as causas, como tratar e quando você deve preocupar e procurar um especialista. É muito comum durante a nossa vida nós termos episódios de diarreia. O importante é a gente compreender quando é necessário a gente procurar um especialista em uma avaliação. A principal característica da diarreia é o aumento do número das evacuações, a perda da consistência, que é o formato, lembrando daquela escala de Bristol que a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, que muitas vezes se tornam aguadas, podem causar desidratação severa e muitas das vezes ser perigosa em crianças e idosos. Quais as causas que a gente tem de diarreia? Nós temos várias. Intoxicação alimentar, toxinas bacterianas, infecções por bactérias como Salmonella e Shigella, disfunções da motilidade do tubo digestivo, como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, as parasitoses intestinais, efeitos colaterais de algumas medicações e que muitos pacientes não fazem nem ideia, como antibióticos, aumento da dose de vitamina C, medicações para o coração, como os antihipertensivos, neoplasias, que é câncer, no intestino, mas pode ser em outras regiões também, não necessariamente ser no intestino, tá? Às vezes a diarreia no intestino é só um alerta para o paciente perceber que tem alguma coisa errada no corpo. Abusos de laxante, intolerâncias alimentares como leites, derivados, o glúten, intolerância ao sorbitol, que é o adoçante, e doença diverticular, que pode produzir um muco. E quais os tipos de diarreia que nós podemos ter? Diarreias comuns, infecciosas, crônica, causada por verminose e diarreias alimentares. Nós vamos distribuir ela, destrinchar ela um pouquinho, cada uma dessas, para vocês entenderem e compreenderem quais são as diarreias que nós temos nesse sentido e como a gente pode tratar e melhorar. As diarreias comuns, elas são fezes mais soltas, aguadas, elas duram no máximo 2 semanas. É mais comum em crianças e podem estar associadas aos fatores emocionais, estresse, medicação e aos alimentos. As diarreias infecciosas, elas também são mais comuns em crianças e idosos. E além dos sintomas de diarreia, elas podem também ter perda de apetite, febre, prostração e é causada por vírus e bactérias. Podem demorar até 1 semana para resolver os sintomas. Comuns em pacientes imunossuprimidos também. Lembrando que em pacientes que têm HIV, às vezes é o primeiro sintoma que o paciente tem. Então, pacientes com diarreia que não melhoram, com perda ponderal importante, é importante a gente investigar isso. As diarreias crônicas, elas duram mais de 2 semanas seguidas e é importante investigar as causas, como as síndromes do intestino irritável, as neoplasias, que são importantes para diagnóstico de tratar, porque se eu não resolver o problema que causa a diarreia, eu não vou resolver a diarreia do paciente. Nós podemos ter também diarreias causadas por 2 protozoários, que é a amebíase e a giardíase. A amebíase é causada por um protozoário chamado ameba. O paciente vai ter muita dor no estômago, flatulência, pode ter febre, ele pode ter também prisão de ventre, uma debilidade física e fezes aguadas com manchas de sangue. Às vezes o paciente procura por causa do sangue, que isso chama atenção. E a contaminação se dá por propagação de água ou alimentar. Giardíase, que é causada por um protozoário, que é a Giardia lamblia. Causa também desde uma simples dor no estômago a uma diarreia persistente, com presença de fezes mais pastosas. Pode ter desconforto abdominal, eructações, que são arrotos, podem ter dor de cabeça, fadiga, e a contaminação também é causada por alimentos contaminados ou água. Mas aqui a gente também pode ter a contaminação por relação sexual e também por excrementos, que são as fezes. A intolerância alimentar, eu vou focar um pouquinho mais na lactose, mas nós vamos ter aqui no nosso canal vídeos depois falando só sobre as intolerâncias alimentares por intolerância à lactose, a glúten. Eu vou tirar um pouquinho esse foco maior aqui. Então aqui eu vou só dar uma pincelada, tá bom?
A intolerância à lactose, ela ocorre pela não digestão da lactose, que é o açúcar encontrado no leite e os derivados. E o paciente não produz a enzima lactase, então ela não quebra esse açúcar. E aí ele pode ter diarreia, prisão de ventre, dor abdominal, distensão e uma flatulência importante. Então, o que é legal a gente entender? Que quando eu tenho um paciente que tem diarreia, normalmente a diarreia é autolimitada. O paciente não precisa se preocupar, porque a maioria das vezes ela é por uma contaminação. Porém, se essa diarreia persiste, o paciente tem desconforto, dor abdominal importante, sangramento, perdeu peso, isso é sinal de alarme para a gente. Então é importante o paciente vir fazer uma avaliação e ser investigado. Muitos pacientes que têm diarreia, eles deixam de ingerir os alimentos nessa fase porque eles acham que quando eles comem, eles vão piorar a diarreia. Então deixam de comer, o que na verdade piora o quadro, porque isso piora o quadro de desidratação e a reposição dos nutrientes. Então, uma vez que você tem diarreia, você não pode ficar sem comer nem se hidratar. Alimentos como arroz, caldo de carne, sem gorduras pesadas, né? Maçãs, torradas, banana, alimentos que tenham muito potássio para repor, uma vez que na diarreia o paciente perde muito eletrólitos. Nessa fase, também suspenda a ingesta de fibras em grande quantidade, porque a fibra que tem resíduo, ela vai aumentar o trânsito do intestino e ao aumentar, a diarreia vai piorar. Então, nesse momento, suspenda. Beba em torno de 2 a 3 litros de água ao dia, alternando com chás, isotônicos, água de coco e água filtrada, para que você não tenha desidratação. Evite café, leite e bebidas gaseificadas e álcool, porque elas vão distender o abdômen, você vai ter mais desconforto e o álcool vai desidratar mais você. Então, nesse momento, evite todos esses tipos de ingesta. Evite temperos, gordura, até que as suas fezes tenham também já uma consistência formada. Igual eu falei da escala de Bristol. Quando tiver mais ou menos na escala do tipo 4, 3, aí você pode voltar a ingerir os seus alimentos normais. Quando você for fazer gelo, lembre que o gelo tem que ser uma água filtrada. Não ir lá na torneira e pegar, porque pode ter contaminação por bactéria, pode ter contaminação por verminose, e você depois ingerir esse gelo e se contaminar. Evite o uso dos antidiarreicos também, porque eles vão propiciar você a ter mais distensão abdominal, dor, desconforto e muitas das vezes pode até fazer você ter febre, porque a diarreia, como eu disse anteriormente, ela é autolimitada. Se você segura o que está te dando a diarreia dentro de você, você provavelmente vai ter a repercussão, como febre, mal-estar. Então, evite o uso desses antidiarreicos e só use se o seu médico te orientar a usar. Investigue patologias, como a gente já falou anteriormente, descartar AIDS, câncer, que são as neoplasias, né? Que podem ser causas de diarreia e, na verdade, é só um sintoma primário para o paciente, o corpo mostrando que ele precisa investigar, né? Lembrar de lavar bem as mãos com água e sabão, usar os utensílios domésticos também sempre limpos. Procure sempre um especialista para te avaliar melhor se você tiver dúvida. Não fique em casa achando que a diarreia vai melhorar se você está percebendo que você não está melhorando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e compartilhe com seus amigos e coloque suas dúvidas aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo e cada vez mais para tirar as suas dúvidas.